Olá, bem-vindos para mais um episódio do Biolabcast. Eu sou Dayana Garbim, sou jornalista e apresentadora dessa segunda temporada do Biolabcast. Todo mês a gente recebe aqui convidados muito especiais para falar sobre diversos temas, para a gente aprender a cuidar melhor da nossa saúde e da saúde da nossa família. Você pode nos acompanhar aqui pelo YouTube e por todas as plataformas de áudio e também nos acompanhar nas redes sociais. Está aqui na tela o QR Code para você se inscrever no canal, seguir a gente no Instagram, em todas as redes, para receber os cortes dos episódios e também receber a notificação cada vez que a gente tiver um episódio novo. A gente espera vocês. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a saúde dos homens e aquela mania que o homem tem de achar que é sempre fortão e não precisa ir no médico, né? Vocês acham que o coração do homem é de ferro, né? Pois bem, a gente vai conversar muito sobre isso aqui hoje, por isso eu estou recebendo dois convidados muito especiais, mas antes de apresentá-los, eu quero fazer uma audiodescrição aqui do nosso estúdio para que mais pessoas possam nos acompanhar. Nós estamos num estúdio de podcast com uma mesa grande de madeira, 3 cadeiras, 3 microfones, uma televisão grande com a logo da Biolabcast nas cores verde, azul e branco. Eu, Dayana Garbim, sou uma mulher de 43 anos, tenho a pele clara, os olhos claros e o cabelo claro e hoje estou usando uma camisa branca. Estou com muita alegria recebendo hoje o influenciador Tadeu França, que é pai de 2 meninos, formado em educação física, criador de conteúdo, ator, apresentador, escritor, palestrante. Tadeu, é uma alegria muito grande ter você aqui. Bem-vindo. Obrigado, estou muito feliz pelo convite. Quero fazer também minha audiodescrição. Eu sou Tadeu França, tenho 37 anos, sou um homem negro, cabelo black power crespo, barba crespa, ambos pretos. Estou com um moletom de 3 cores, azul marinho, marrom e bege, uma camiseta laranja. E eu sou um pouquinho de tudo isso daí, né? Pai de 2, a gente acumula funções, então estamos aqui para conversar, estamos aqui para bater esse papo, estou muito contente, obrigado pelo convite. A gente que está contente, Tadeu, obrigada. E também estou recebendo o Dr. Marcelo Aragão Moraes, que é médico formado pela Universidade Estadual do Pará, também especialista em cardiologia, pós-graduado em fisiologia do exercício e medicina esportiva pela Unifesp. Dr. Marcelo, que alegria ter o senhor aqui, bem-vindo. Obrigado também pelo convite. Quero também dizer que estou muito feliz em poder dividir esse tema com vocês, né? E a minha autodescrição é: eu sou um homem pardo, claro, e estou usando um blazer cinza, uma camisa cinza, tá? E vamos lá, vamos nesse papo, eu acho que vai Temos ser muito muito bom. que conversar hoje, né? Muito bem. Eu não sei se todo mundo tem ideia de que os homens vivem, em média, 6 a 7 anos a menos do que as mulheres. E a maioria dessas mortes poderia ser evitada com a prevenção. Com um simples check-up, com uma ida ao médico, que em geral vocês não fazem, né, meninos? Existem muitos estigmas e mitos em torno da saúde do homem. E eu gostaria de saber de vocês. Doutor Marcelo, se a gente pudesse escolher aí a desculpa mais inusitada que algum paciente seu já deu para não ir ao médico, o que o senhor escolheria? A desculpa mais que eu já recebi no consultório foi a seguinte: foi que o paciente chegou lá, simplesmente sentou e olhou para mim e disse assim: não sei o que eu estou fazendo aqui, doutor. Minha esposa marcou essa consulta, ela que pode falar por mim aqui, entendeu? Aí eu fiquei assim: não, tudo bem, vamos lá, então já que você está aqui, então vamos conversar, vamos entender como é que você está, vamos fazer um check-up, né? E foi por aí, a nossa conversa começou assim. Obrigado, né? Tadeu, por que os homens têm essa resistência de ir ao médico? Eu acho que muito do que a gente vai falar aqui passa muito pelo fato de nós homens, desde sempre, há muitos anos, sermos colocados em caixinhas. Então, assim, a nossa masculinidade uma das coisas que eu mais tento quebrar dentro de mim, esse ciclo, né, é de não caber em caixinhas. Porque quando a gente aceita ser colocado nessas caixinhas da caixinha do homem que não chora, da caixinha do homem que não sente dor, da caixinha do homem que não vai ao médico, e que esse é o normal, esse é o correto para ser homem, eu acho que isso desencadeia todos os outros problemas que a gente tem. Então a gente está falando de 7 anos a menos de vida porque simplesmente a gente tem
vergonha, a gente tem medo, a gente acha que vai ser menos homem se a gente disser, estou com dor, sabe? Preciso me cuidar. Então, muitos de nós espera chegar ali no limite do limite do limite, espera alguém nos levar, normalmente uma mulher, né, que já dá conta de todas as outras demandas e ainda tem que dar conta da nossa saúde, é como se a gente fosse mais um filho delas, né, por conta de um medo, por conta do que o outro homem vai pensar de mim, se eu falar que eu tô com dor, se eu falar que eu quero chorar, se eu falar que eu sou vulnerável, né? Então, uma das coisas que para mim fez toda a diferença é entender que eu não quero caber nessas caixinhas. Ah, mas você então é um saco de batata. Me chama do que você quiser. Só não me põe numa caixinha sua, porque eu tô criando 2 meninos, inclusive. Sou pai do Augusto e pai do Hugo, né? Que são crianças que eu tô tentando educar pelo exemplo. Então, eu acho que esse motivo da masculinidade frágil que a gente traz de todas as outras gerações é um ciclo que a gente precisa quebrar para que a gente não chegue assim no consultório de sobrecarreguei a minha esposa tendo que marcar um exame para uma dor que está comigo. E deixo claro para o médico que estou aqui contrariado. Entendeu? É curioso isso, né, doutor? Sem dúvida, eu acho que tem que quebrar esse paradigma, né? Hoje em dia, assim, não existe o sexo frágil, o sexo forte, existe o homem e a mulher com suas particularidades, né? Então, que isso a gente tem que atender de acordo com a necessidade. A gente sabe que existem fatores genéticos que levam, talvez, ao homem ter essa questão de sobrevida um pouquinho menor do que a mulher, né? Mas nós sabemos aí, como o Tadeu falou bem, e explicou muito bem, que existe ainda essa determinação, esse paradigma de ir ao médico, de se tratar, se cuidar mais precoce, né? Porque sabe que a prevenção, a precocidade, ela pode nos trazer benefícios, né? Hoje em dia. E tudo isso para ir num clínico, né? Imagina, vamos falar de urologista, né? Os principais tabus que a gente tem aí em torno da saúde dos homens é a questão da saúde urológica, né? Tem o preconceito, se pá, o medo do exame do toque. Tem o silêncio sobre incontinência urinária, sobre disfunção sexual. Tem também a vergonha de falar sobre a necessidade, talvez, de uma reposição hormonal. Então, tem muitos mitos. E a gente vai, nesse episódio aqui, falar de um por um, tirar muitas dúvidas. A gente falou aqui dos vários mitos que tem. Entretanto, a saúde cardiovascular é um ponto de muita atenção para os homens. Então, traz para a gente qual é esse principal ponto que, assim, não dá para o homem deixar de cuidar. Nós devemos sempre levar o foco, entendeu, da saúde do homem, tanto na parte urológica, como vocês agora relataram, mas também a parte cardiovascular, né? Porque ainda é o índice maior de mortalidade, ainda é a doença cardiovascular, né? Então, esses dois assuntos provavelmente são os que mais afetam o homem, né? Se você vence esse período da doença cardiovascular, né? Aí vem as doenças degenerativas, que são as doenças que podem levar a um câncer, alguma coisa, no caso o câncer de próstata, né, que hoje é muito difundido, mas ainda o homem ainda tem esse estigma de ir ao urologista, né? O exame do toque, ele pode ser um exame preventivo muito importante, tanto que o exame do toque hoje ele não afasta qualquer outro tipo de exame, uma ressonância não vai afastar o toque. Como o próprio urologista conversam isso, e eles têm determinado que há necessidade do exame do toque. Isso provavelmente depois dos 45 anos em diante, o homem deve procurar o urologista e deve fazer essa sua prevenção. Doutor, essa questão do exame do toque é mandatório, né? Não é assim, deixa para depois, um dia eu vou fazer. Por que é tão importante o homem fazer esse exame? Olha, o exame do toque, ele não, como eu acabei de falar, ele não afasta, o exame de imagem ele não vai afastar o exame de toque, entendeu? Há necessidade do exame de toque porque ele vai ver a textura dessa próstata. Até os urologistas falam, tem que estar mais ou menos na consistência da ponta do nariz, assim, bem molinha, entendeu? Se ela tem uma próstata macia, se ela não tem nenhum nódulo.
Então, ele vai verificar. O exame de imagem, ele vai ver só a parte periférica da próstata, já coisa que o toque não consegue, entendeu? Além desse exame, doutor, quais são os exames que o homem chega no seu consultório após os 40 anos? O que é o mais importante do homem cuidar? Após os 40 anos, o homem tem que procurar também esses fatores de risco, né? Ver se ele tem uma hipertensão, se ele tem um pré-diabetes ou um diabetes já instalado, uma dislipidemia, um colesterol alto, se ele está em sobrepeso, se ele é uma pessoa sedentária. Então, nós temos que procurar esses fatores de riscos justamente para prevenir a doença cardiovascular, que é a doença mais prevalente, né, na população. Para mim, falta 3 para os 40, eu já vou bem anotar os exames aqui, já tô com... Pelo amor de Deus, falta... Como é que é? Porque é isso, gente, tem que se cuidar. Tadeu, como é que são as conversas assim na sua roda de amigos? Os homens têm noção da importância ou você acha que ainda a saúde do homem é uma coisa assim que deixa para depois? Ó, o que eu tenho, para além de todos esses tabus que existem de falar sobre isso, de essa vergonha de se abrir e tudo mais, a gente vai tentando encontrar os nossos pares. É difícil você ter uma... Eu, por exemplo, não tenho uma roda de amigos que pensa 100% diferente de mim. Então, os amigos que eu tenho, né, os poucos amigos homens ali que eu tenho e converso sobre isso, a gente fala sobre, principalmente na época da vasectomia, a maioria dos meus amigos ali que tem filhos, a gente fez e compartilhou muitas experiências sobre isso. Embora existam alguns tabus. É meio que como se fosse assim, um evento chegar nesses assuntos, sabe? Assim, nossa, a gente não falou só sobre futebol, a gente não falou só sobre, sei lá, qualquer outra coisa. A gente falou sobre a nossa saúde, a gente falou sobre os nossos filhos, a gente falou, né, sobre sentimentos, sobre outras demandas de adulto. Mas eu ainda percebo essa resistência, tanto que até falei para minha esposa, que às vezes eu sou um homem heterossexual e heteroafetivo, porque as minhas conversas elas duram muito mais com as mulheres, com as mães no grupo da escola, do que muitas vezes com os caras que sentam e a gente vai tomar vai trocar uma ideia, aí você puxa um assunto que é um pouco diferente, não, é verdade, pode crer, e bebe, já não quer. Então, e aí? Por quê? Porque tem essa vergonha, essa coisa de se expor, né? Essa coisa de que ele vai pensar de mim. E volto a dizer, é tudo sobre o que o outro vai pensar de mim. Eu deixo de me cuidar para minha família, para os meus filhos, por conta do que o outro vai pensar de mim. E às vezes esse outro nem existe. Nem tá pensando nada. Só tá aqui, entendeu? Tipo, meu alecrim dourado, você acha mesmo que às vezes você é tão importante assim, porque o outro vai pensar que você foi fazer um exame de toque, sabe assim? Então, é difícil a gente quebrar essas barreiras. Quando eu tenho essas conversas, eu tento ser o mais sincero possível para quebrar esse gelo, né? Fui fazer meu check-up, fiz tal exame, é assim, 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 ou não tô bem, essa semana tô muito ansioso, tô triste, pô, posso te ligar, sabe? Eu acho que são essas pequenas atitudes que fazem com que a gente ressignifique o nosso olhar para a masculinidade, para o que é ser homem, para que a gente consiga ter mais longevidade, mais saúde, né? Enfim. Doutor Marcelo, o que o senhor já viu acontecer com os seus pacientes que adiaram demais essa ida ao médico por toda essa vergonha, essas questões que o Tadeu trouxe? O fato de adiar a consulta, de você não se expor aos exames, ou até achar que o exame não é alguma coisa que há necessidade para ele naquele momento, né? Por conta disso que o Tadeu acabou de falar, de essa certa resistência, né? De ir ao médico, tudo isso, às vezes o paciente retarda uma ida, então às vezes fica com alterações já no LDL colesterol, que é o colesterol ruim, né? E fica alto por muito tempo, às vezes já é um paciente hipertenso e já começa a se instalar a doença cardiovascular ali só esperando
sendo um gatilho, né? Ali, quando ele vai praticar uma atividade física, alguma coisa, aí muitas vezes tem um infarto precoce, vamos dizer. Hoje a gente se depara muito, né? Hoje com o infarto de um paciente jovem, até de 30 anos, né? Todo mundo já teve alguém, né? Próximo, que às vezes que falou que o meu vizinho ou alguém teve, algum parente próximo teve uma dor e teve que fazer um procedimento cardiológico por conta de doença cardiovascular. Então, eu acho que esse controle, essa ida no médico, saber como é que está o teu corpo antes de você praticar o exercício aqui, como o próprio Tadeu, que é educador físico, ele sabe disso, que antes tem que fazer um preparo, né? Justamente para o exercício não se tornar um gatilho, né? Durante a atividade, e sim ele se tornar alguma coisa assim prazerosa e que vai trazer benefício, vai acoplar a redução do risco dele cardiovascular. Eu costumo até associar como se fosse um carro mesmo. Não dá para você fazer uma viagem interestadual com a quantidade de gasolina para uma viagem de um bairro para o outro com o pneu murcho, né? Você tem que... Normalmente até a revisão do carro. A gente deixa para fazer a revisão do carro quando você vai, vou viajar. Enquanto isso não acontece, né? Quando você não tem um evento importante para fazer que precisa desse check-up, dessa revisão, a gente não faz, né? Não olha se o pneu tá careca, não olha motor, e eu acho que o corpo humano ele tem esse lugar, né? Requer essa manutenção. Exatamente. Será que eu posso fazer toda essa carga de exercício? Será que eu posso fazer aquelas corridas de final de semana? Né? Será que eu posso fazer a maratona que eu estou pensando? O futebol, né? Que é uma atividade de alto rendimento, já que existe uma demanda metabólica, uma desidratação muito intensa ali durante o período que ele está praticando. Muitas vezes, aí, se ele não está todo preparado, ele não fez essa avaliação para saber o risco dele, aí, às vezes, o exercício ele pode sair do benefício e se tornar o gatilho. Né? Isso eu falo muito. Doutor, os homens precisam saber que algumas coisas que acontecem, quando o corpo dá os sinais, precisa ficar atento. Então, a gente trouxe alguns aspectos aqui. Por exemplo, problemas de incontinência urinária, dificuldade de ereção, cansaço extremo ou falta de sono ou apneia do sono não são simples desconfortos que vão passar sozinhos. O homem precisa ficar atento para procurar ajuda se ele está com algum desses sintomas que eu disse? Já deixa eu até pegar aqui, vai. Vai, Tadeu, anote aí. Capricha. Nesse setor urológico, né? Não só falando do setor urológico, mas também eles vêm com esse questionamento no consultório. Eu estou acordando muito à noite, essa nictúria, né? Acordar muito à noite, muitas vezes no banheiro. Ou então, muitas vezes eles questionam assim, com a relação à potência, né, durante a relação, o libido também, a queda do libido, a fadiga, essa recuperação, né, muscular, essa recuperação psicológica, a falta do sono, a insônia, ela pode ser tanto até uma queda dos hormônios, né, que é uma deficiência já androgênica da idade, ou pode ser ainda uma queda dos hormônios aí numa fase muito precoce, né? O paciente ainda jovem, e às vezes eles têm que já se tratar, tem que avaliar para saber como é que pode ser resolvido isso para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, eu sempre falo, acordou muitas vezes para ir no banheiro, será que é alguma coisa que a próstata está um pouquinho aumentada, ou então se ele já tem um pré-diabetes, se ele já está comendo coisas com muito açúcar ao deitar à noite, e, consequentemente, o rim responde 20% para essa regulação do açúcar no sangue também. Então, ele vai aumentar a diurese para poder tirar esse açúcar, para você acordar com os abaixo de 100 de glicemia. Mas só que isso, às vezes, não acontece, então ele tem que fazer essa poliúria, né? Aumenta a quantidade de urina para poder excretar o açúcar em excesso que está no sangue, para você acordar mais ou menos com a homeostase regulada, que é essa glicemia abaixo dos 100, né? E aí,
entra esses fatores também que podem estar contribuindo com a fadiga, tudo, se ele está sedentário, aí você vê também, com o Tadeu pode falar para a gente, como educador físico, que aquele paciente que não faz nenhuma atividade, tudo, porque o exercício também contribui, né? Também eu sempre falo, o exercício é como se fosse uma metformina. Quem toma metformina para controlar o açúcar, ele ajuda a entrada do açúcar no músculo. E o músculo, hoje, ele não é só é um órgão endócrino, praticamente, entendeu? Então, ele está em função de várias atividades ali. Então, quando você começa o músculo em atividade, ele te faz benefício, te traz um benefício para regular o açúcar, a regular o triglicérides e controlar muitos outros fatores metabólicos. Então, ele pode ser utilizado o exercício como um fator, mas também temos que saber que tem que fazer essa avaliação prévia para você praticar o exercício de uma maneira tranquila e adequada. Né? E tem a questão também acho que da própria construção dos hábitos, né, que a gente tem, porque tem um fator social que atravessa, que é o homem tá naquele lugar de que eu tenho que prover. E, né, muitas vezes ele se coloca tanto, de uma maneira tão fixa nesse lugar que eu sou provedor, que eu saio para trabalhar, e aí essas coisas de hábitos saudáveis, de alimentação, de, sei lá, meia hora de caminhada que ele pudesse fazer por dia, vira um plano B, vira um quando der eu faço. E não cuidar. Então, assim, se a gente consegue, dentro das nossas condições, dos nossos recortes ali, colocar esses hábitos, né, fazer isso virar um hábito de olhar para a alimentação, né? Então, e eu tô falando aqui como um taurino, tá, gente? Que às vezes você olha para uma pizza, você olha para aquele hambúrguer, você fica tendenciado, né? Não, então, é que eu tô pondo a culpa no signo para doer menos, para doer menos. Mas a gente muitas vezes se entrega para as tentações e fala, não, mas é só hoje. Quando vai ver, o só hoje deu 30 dias no mês de só hoje, né? Então, quando a gente também, além de todas essas percepções que o corpo vai nos dando, a gente tenta colocar hábitos dentro da nossa rotina de trabalho, cuidado com a casa, cuidado com os filhos, alimentação e tudo mais, mesmo numa simples caminhada, vamos dizer assim, a gente consegue já colher bons frutos desses bons hábitos, né? E que muitos homens, às vezes, não têm esses insights de tentar organizar a própria rotina e olhar o que dentro do meu tempo aqui, porque às vezes o cara também acorda às 5 da manhã ou trabalha em dois empregos, chega às 11 e está exausto, como é que ele faz para também cuidar de si, sendo que ele precisa pôr comida na mesa. Então, esses recortes também nos atravessam, são muitas camadas e recortes que muitas das vezes fazem com que o cuidado seja colocado num lugar de privilégio, né? Cuidar de si seja um privilégio, ter tempo para fazer esse 30 minutos de caminhada, na cabeça do cara, às vezes é mais 30, em 30 minutos ele faz mais 2 corridas no carro de aplicativo, entende? Então, é difícil, não dá para a gente romantizar, mas a gente precisa ter esse olhar dentro das nossas possibilidades, aonde eu consigo encaixar um hábito mais saudável. Né? Até porque você falou uma coisa legal, que não me lembro se foi agora ou se foi antes da gente entrar aqui. Eu preciso estar bem para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha família. Se eu não tenho saúde, quem cuida de quem cuida? Se eu não tenho saúde, como que eu cuido da minha família? Então, de algum jeito, nessa rotina maluca que a gente tem que encontrar um tempinho para olhar para a nossa alimentação, a qualidade do sono, a qualidade do exercício, porque isso é construir um envelhecimento mais saudável. Tadeu, eu queria que você me contasse se em algum momento você ignorou algum sintoma e aí você percebeu, opa, eu não tenho mais 20 anos, eu preciso me cuidar. Eu acho que como boa parte da população brasileira, a pandemia ela veio tirando assim uma camada dos nossos olhos, fazendo a gente enxergar, já que a gente não estava produzindo tanto e a nossa única opção era ficar sentado em casa e observar a vida passar, a gente passou a ter uma lente maior para coisas que muitas vezes a gente não olhava. Então, até minhas questões de saúde mental, a busca por ajuda foi tudo nessa época, né? De eu falar, olha, eu não tô da hora, minha cabeça não funcionava assim. Por que que meu corpo tá reagindo dessa maneira?
Será que é porque eu tive filho e agora as demandas com a casa, sem rede de apoio, me fazem deixar eu de lado mais ainda? Mas será que se eu não tivesse os filhos, o medo, mas será que se eu não tivesse os filhos e a vida estivesse ok, será que eu estaria procurando? Será que eu teria ido atrás para entender o que eu estou sentindo agora? Por que que o joelho que não fazia barulho passa a fazer? Aí você fala, tá, por mais energia que você tenha, você seja, né, para cima, alegre, comunicativo, Tadeu, você não tem mais 20 anos, né? Você já passou dos 30, agora você vai sair para um rolê, você vai buscar um lugar que tem um lugar para sentar, né? Que de preferência começa de Tem tarde. banheiro perto, não tem lugar para sentar. Não tem lugar para sentar, não me convida, entendeu? E falta 3. Então, assim, eu percebi muito na pandemia, assim, onde eu comecei a, a sentir os sinais com mais força de falar, olha, os meus filhos eles estão me assistindo e me observando o tempo inteiro. Então, às vezes eu não consigo falar, filho, ó, brócolis é saudável, come aí, né? Falar é muito fácil, mas quantas saladas eu já temperei na frente deles e comi, né? E troquei pela sei lá, da pizza, o salgadinho, alguma coisa industrializada ali que dá aquele prazer momentâneo. E aí ele olha pra mim e fala, ué, pai, mas você falou pra eu comer brócolis e tá aí no seu, né? Como é que faz? Se entendeu? Só porque você é adulto. Então, assim, a educação pelo exemplo me fez muito encontrar esse tempo que a gente acabou de dizer aqui, né? Como que a gente encontra um tempo para olhar pra gente. Foi na pandemia também, então eu comecei a observar os meus hábitos e o meu corpo mudar e me dar recados nessa época, né? Então, amigão, vai atrás de ajuda, vai se cuidar, seus filhos estão te observando, né? Isso é importante. Doutor, tem como a gente apontar o que mais mata os homens? Se a alimentação errada, o excesso de estresse? Qual é o maior risco para a saúde dos homens? Ah, vai eu anotar de novo. A verdade é multifatorial, né? Mas se você me perguntou o que eu teria com mais importância, talvez a alimentação seja o fator mais importante, que contribui mais, né? Nesse sentido de proteção, né? Assim como o Tadeu falou, dessa escolha da alimentação dentro de casa, né? Essa renúncia, não vou comer isso aqui, né? Tudo bem, existe o lado psicológico, essa massa vai me reconfortar, né? Esse pãozinho com café vai me lembrar da minha vovozinha, né? E isso me dá um conforto, né? Também. Eu acho que o equilíbrio é bem importante, você ter esse equilíbrio. Você pode comer um pouco? Pode. A minha filha vem perguntar, mas eu posso comer isso aqui? Pode, mas com moderação, come um pouquinho, tem muito açúcar, deixa o restante para comer no outro dia e vamos comer a comida mais saudável que vai nos trazer mais benefícios? Vamos, né? Então, essa mudança, isso é muito importante, né? Esse hábito. A logística, como o Tadeu falou, muitas vezes no consultório, o paciente vem porque diz, não consigo fazer exercício, não consigo fazer essa alimentação que você está me pedindo, eu cozinhar em casa, eu chego 9 horas da noite, chego isso. Então, o que nós temos que fazer? Orientar o paciente. O que você pode fazer? Vamos fazer uma caminhada, vamos deixar o carro, vai a pé, pega o metrô, vai a pé para o trabalho, volta. Quantos passos você deu? Né? Existem trabalhos quantificando isso, né? Que acima de 4.500 passos, até 7.500 passos, você reduz o teu risco cardiovascular. Né? Tem pessoal que pega o smartwatch, quantifica isso, os passos. Pode ser uma maneira também. Nós temos que usar essa logística a nosso favor também. Aproveitar, né, isso e não é só academia, às vezes um exercício em casa mesmo, pelo YouTube, um pilates, alguma coisa assim, algum fortalecimento, ele já te garante uma melhora na tua qualidade de vida. E sabe um negócio que eu coloquei na minha rotina, assim, que fez muita diferença, até de como eu me sinto mais disposto, e os meus filhos estão pegando esse hábito, ó, que legal, beber água. Eu tenho lá, tipo, a minha, né, minha garrafona, assim, eu encho toda hora e os meus filhos me veem bebendo água o tempo inteiro e eles...
parece até de, tipo assim, eles não têm nada pra fazer. Ah, bateu um tédio, meu pai tá bebendo água, papai, quero água. Aí eles começam a pedir também. E a ingestão de água também é muito importante e a gente percebe o quanto a gente tem homem bebe. que não toma um copo d'água por dia, Você né? entendeu? E se não lembrar ele, não vai beber, né? Então, de novo, essa questão. Doutor, qual que é o maior risco para o homem? É o colesterol alto ou a pressão alta? Ou os dois? Eu diria que eu tenho que escolher um. Não, pode ser, os dois são perigosos. Os dois são perigosos, né? Mas vamos dizer que a hipertensão, como é a doença mais prevalente, e ela já, por si só, ela causa alterações por dentro do vaso, que a gente chama endotélio, aquela parte interna do vaso. Então, se a pessoa já é hipertensa, ela com mais facilidade ela vai fazer aquele colesterol ruim aderir na parede da artéria, por dentro, né? E lesionar essa artéria. Então, se ela não for hipertensa, às vezes ela fica muito tempo com colesterol alto e às vezes pode até não acontecer uma placa, formar uma placa e calcificar e gerar uma obstrução numa coronária ou alguma outra artéria, né? Elas andam juntas. Elas andam junto, então eu acho que tem que tratar conjuntamente e ficar de olho em tudo. Doutor Marcelo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia acabou de rever as diretrizes da hipertensão. Então, o 12/8, que era considerado normal, isso mudou? Como é que a gente pode entender isso? Teve uma Tomara que não, tá? Nós teve uma mudança aí, né, nos parâmetros da hipertensão, como a diretriz brasileira, ela segue também a diretriz europeia e aí a diretriz americana. Então, hoje, agora em setembro, teve um novo consenso, que então, até o 11, até o próximo do 12, e o 7 até o próximo do 8 ainda é considerado normal, né? A partir do 12 até o 13 e dos 8 até o 9, ele ficou numa faixa chamada pré-hipertenso, né? Então, aquele paciente que está 13/9, tudo que ele se considerava normal, até o 12,5, 85, se considerava o ótimo, e não é mais o ótimo. Agora ele é um pré-hipertenso. Então, o que isso? Com essa diretriz, ela veio para que nós tenhamos atenção maior em Que relação é à uma doença hipertensão. muito silenciosa, Sim, né, doutor? silenciosa. Não dá nenhum sinal, tem um monte de gente por aí com pressão alta, correndo risco que não tem a menor ideia, correto? Exatamente. Não obrigatoriamente esse pré-hipertenso eu vou já sair medicando, mas eu vou ter mais atenção, ver essa diretriz para nós tomarmos mais atenção e começar o tratamento não medicamentoso, talvez já, ou fazer as medidas preventivas, né, para que ele não se torne um hipertenso. Mas nesse caso, então, só o cálculo ali da pressão que seria, vamos dizer, um único sinal que o corpo dá, mas mesmo assim eu tenho que ir medir, porque eu já quero sair daqui e medir pressão, porque a minha sempre foi 12/8 ali, eu sempre, né? A hipertensão é uma doença, como você falou, insidiosa, ela não te dá sintoma muitas vezes, como uma cefaleia, uma dor de cabeça, occipital, tontura, mal-estar, ela pode te dar. Tem pessoas com 13/8 já têm sintomas, mas tem pessoas que ficam totalmente assintomáticas, sem sintomas. E é esse paciente que a gente tem que ficar de olho, observar ele, mandar ele medir mais vezes para poder garantir que ele não se torne hipertenso e comece a ter lesão em órgãos-alvos. Quais são esses órgãos-alvos? O nosso rim, a nossa retina. E muitas vezes a gente até se Coração. priva dos exames por conta daquela máxima de que quem procura acha, né? Se eu for até o médico, já não vou porque eu sei que se eu procurar eu vou achar. Então a pessoa fica com um monte de questões silenciosas porque não vai atrás, quando vai ver já é tarde demais. Isso, mas existe aquele medo de não ser um hipertenso. Eu não quero ser hipertenso, doutor. Eu não quero tomar remédio. Me ajuda. É assim que eles vêm no consultório. Então, eu não quero ter esse problema aqui. Então, às vezes, ele se esconde, entendeu? Diante daquela situação, porque o paciente sexo masculino, então, ele não vou tomar já medicação de pressão, já agora, entendeu? Isso afeta, vai mexer com a minha potência masculina, então tem vários estigmas.
Aliás, essa é uma preocupação impressionante dos homens, né? Todo médico que eu entrevisto me conta que, ao sugerir um tratamento para qualquer coisa, a primeira pergunta do homem sempre é: mas isso vai afetar a minha potência sexual? Então, é um ponto delicado da autoestima masculina. Eles têm muito medo de perder essa potência, né, doutor? Existe ainda, né? Embora esteja modificando um pouquinho, até está ocorrendo uma mudança um pouquinho nos hábitos, os homens estão procurando um pouquinho mais, mas sempre com um ponto principal. Quando cai nível de testosterona, quando cai libido, aí eles começam a questionar um pouquinho mais, né? Aí eles começam a procurar um médico, ou então quando o próprio Tadeu pode falar isso, quando eles passam a ser pai, e aí tem filhos, aí eles começam a ter uma preocupação em relação de prover a prole, né, prover os filhos, né, dar a condição, né, financeira, então eles começam a se preocupar. Agora eu tenho um filho, eu tenho uma filha, então eu vou ter que me cuidar um pouco mais. Aí quando eles procuram um pouquinho mais os médicos. E eu percebo, por exemplo, nas redes sociais, tem aumentado muito o número de memes, esses remédios aí, né, para ereção e tudo mais. É, e tenho visto que cada vez mais homens mais jovens têm se aventurado nisso, estão falando disso. Isso não interfere também em algumas outras dessas doenças cardiovasculares, assim? Porque às vezes o cara, ele quer, para ele não pode ficar impotente, né? O medo dele é esse, mas aí ele tampa um buraco, destampa outro, né? Não sei como que... Isso tem que ver uma interação com os médicos, né? Com o médico, se o paciente já é hipertenso, já toma outros tipos de medicamento, outros vasodilatadores. Alguns vasodilatadores não combinam com esses vasodilatadores que ajudam na ereção, né? Como você falou. Então, isso tem que ser muitas vezes medido, né? Para saber qual é o teu benefício, o que você precisa exatamente naquele momento. Será que você, só de mudança do estilo de vida, tá? Não vai ajudar, se a mudança na alimentação, você reduzir a bebida, você parar de fumar o cigarro, né? Você reduzir, começar a praticar alguma atividade física, já não vai te ajudar também. Então, é um conjunto, né? Sempre é um conjunto. Muitas vezes a gente procura o caminho mais rápido, né? Ou quero logo o remédio, ou quero alguma coisa que aconteça exatamente aquilo. E às vezes essa mudança do estilo de vida, que é uma outra coisa que vem acontecendo muito agora, né? Existe até ambulatórios, né, para isso, né? Tem médicos especializados em mudança do estilo de vida. Então isso pode ajudar também o homem a melhorar e preservar essa questão da ereção e a questão sem entrar já com medicamentos. Eu gostaria de entrar agora na prevenção, porque a gente já comentou aqui dos riscos que os homens correm, da vergonha, dessa máxima de ai, quem procura acha. Isso, na verdade, nos afasta do tratamento adequado e nos coloca em riscos enormes dessas doenças silenciosas que a gente já tratou. Então, doutor, qual é a orientação? Qual é a idade que o homem deve procurar um médico e começar a fazer seu primeiro check-up? Eu acho que os check-ups, em geral, na população em geral, tanto no sexo masculino como no sexo feminino, hoje falando do sexo masculino, ele tem que ser o mais precoce possível, né? De repente, talvez a gente ter uma coleta de exames na infância para você saber se já tem uma dislipidemia, que é um colesterol elevado, né? Ou se já tem uma glicemia alta, já tem alguma outra coisa. Depois isso pode progredir na adolescência, pré-adolescência, dosagem de alguns hormônios, muitas vezes. E para saber quando o adolescente, o pré-adolescente, ele começa a praticar um esporte, fazer alguma atividade, né? Então, muitas vezes ele necessita, nem que seja de um eletrocardiograma, né? Para saber se ele tem alguma alteração, e se ele for para um esporte mais competitivo, tudo, aí fazer os exames completos, né? O que me ocorreu agora é que tem doenças cardiovasculares que podem vir da infância, da juventude, né? Então, sempre essa avaliação, desde criança, já tem que acompanhar doenças pré-existentes, alterações hormonais. Depois, quando chegar da idade, assim, por exemplo, se a pessoa não passou nenhuma avaliação, né?
só brincando aqui um pouquinho, eu achei que eu fosse ficar só com o teste do pezinho, eu falo para meus pacientes, até os 50, mas é que eu já tive que fazer um monte de exame, né, também. Então, é Porque o assim. homem gostaria. Oh, meu Deus. Porque o homem gostaria assim, não fazer Ficar só com o teste do pezinho e até os 60 anos. é isso. Mas, infelizmente, nós temos que começar a fazer, depois dos 30, há um declínio da testosterona, começa a declinar nos 30, 35 anos, não é tão mais tardia, por exemplo. O LDL colesterol, se ele for familiar, entendeu? O colesterol alto for de origem familiar, essa dislipidemia, um diabetes, então tem que ser já diagnosticado precocemente para ver um tratamento, uma mudança, né, de hábitos na alimentação. E isso muitas vezes deixa para depois. Aí você vai deixando mais tarde. Aí até quando aparece algum sinal mesmo, né, uma inflamação, alguma lesão que ele sugere aquilo, aí ele vai e busca, né? Às vezes, muitas vezes a nível de pronto-socorro já, entendeu? Isso aí tem que ter essa mudança, essa educação, né? E como é que está a sua saúde, senhor Tadeu? E o check-up? Agora vamos pegar ele na chincha aqui. Olha, espero que a câmera não filme minha pálpebra tremendo aqui, mas eu poderia estar melhor, né, acompanhando muito mais do que estou, poderia. Mas eu fiz um check-up recente e até estava comentando no off sobre o que motivou essa busca, né? Teve um dia que eu acordei assim, aí uma sensação apontada. Aí quando você respirava, parecia que você não conseguia terminar o movimento para encher, e aí vinha aquela pontadinha. Eu falei, ok, então deixa eu ver para quem que eu vou deixar, né, a herança aqui dos meus boletos, como é que eu vou organizar, porque eu devo estar infartando, né? Aquela sensação de aperto, falei, meu, que estranho, vou atrás, vou procurar, mas não foi, tipo assim, acordei um dia, uma quarta-feira qualquer, falei assim, vou ali fazer um check-up. Não, foi no susto, foi tipo, né? Porque como eu sempre pratiquei esporte, faço academia, né? Eu falei, tranquilo. Aí veio essa apontada, né? E aí eu falei, não, eu vou fazer um check-up. E aí é um adendo que eu queria fazer dentro disso que o senhor falou. Não precisa ter dinheiro, viu? Não precisa ter convênio. O SUS faz os seus exames, né? Faz os exames para você. Você consegue ir atrás dessas informações, consegue se cuidar. Porque senão, às vezes, a gente fica nessa de, não, porque eu não tenho como fazer e não tenho como me cuidar, né? E sendo que a gente tem na fila agora. Você já tem, se postinho. você tem o SUS à sua disposição para se cuidar também. Mas, né, eu tenho o plano e aí fui e marquei. Fiz um check-upzão, assim. Eu falei, devo estar com alguma coisa no coração, vou encontrar, né? E é isso, vamos lidar com isso. Na hora que saiu os exames e eu fui falar com o cardiologista, ele olhou e falou, não, meu, seu coração tá ótimo, não tem nada aqui e tal. Eu falei, mas e essa pontada, essa falta de ar, essa sensação de que parece que eu vou morrer, não sei o quê? Ele perguntou assim, como é que tá a sua ansiedade? Aí eu, como é que tá a sua saúde mental? Aí eu, né? E aí eu comecei a entender que o corpo também reage às questões da mente. Então, eu comecei a olhar mais para isso e hoje a minha Santíssima Trindade, que eu chamo assim, da saúde, atividade física, então eu faço academia, atividade física, a medicação que eu tomo para as minhas questões e a terapia. Então, essa Santíssima Trindade me ajudou a entender melhor questões do meu corpo, mas foi nessa pontada de uma questão física que eu fui olhar para outras questões. Então, assim, eu poderia estar cuidando muito mais? Poderia estar me alimentando muito melhor? Poderia, né? Mas tenho feito o que eu posso, principalmente por conta de estar sendo observado o tempo inteiro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, por 2 meninos lindos. Então você estava tendo uma crise de ansiedade. Eu estava tendo uma crise de ansiedade. E aí ela... E a gente confunde, é comum, né, doutor, confundir os sintomas, porque o coração dispara. Dispara, né? vem lá. Ofegante, aí você pensa que está infartando. Consultório é uma procura muito grande, né? Em pronto-socorro também a gente vê a dor torácica, né? A palpitação, são sintomas muito, né,
que sugere tanto doença cardíaca, mas também sugere doenças psicogênicas, né? Então, isso tem que ser realmente determinado, na hora feito um eletro, fazer os exames como o Tadeu fez, para você realmente descartar e ficar com o fator ansiedade, né? E aí você começa também a tratar essa questão da ansiedade como um fator importante, né? Porque ela te gera sintomas, e sintomas que pode simular até um infarto mesmo, né? A questão do estresse, eu lembro que eu fui pra esteira lá, dei a vida, doutor. Nossa, o exame, viu? Vou te contar. Dei a vida lá, mas assim, me deu um alívio, Daiana. Tipo, olhar pros meus exames, ouvir e saber o que eu tinha. Uma cardiopatia. Não era uma cardiopatia, mas ainda que fosse o fator saber o que está acontecendo comigo, isso é Porque eu determinante. só posso cuidar da minha saúde quando eu sei o que eu preciso cuidar. Exatamente, Né? E por isso que essa exatamente. informação é tão importante, por isso que procurar uma orientação é tão importante. Os homens cuidam muito pouco e muitas vezes buscam muito pouca informação sobre isso. Por isso que agora eu quero entrar num tema delicado, que é a questão da reposição hormonal e os cuidados urológicos dos homens. A gente tem falado muito da menopausa na mulher. Como é que é para o homem, doutor, essa questão do envelhecimento hormonal? O homem também tem uma queda de testosterona e outros hormônios? Sim, sem dúvida. O envelhecimento, ele é inevitável para todos, né? Para todos os homens. Então, há uma deficiência, tem umas célulazinhas dentro no testículo, as células de Leydig, elas vão reduzindo, né? Com o passar da idade. Então, elas param de diminuir a produção da testosterona. Existe um hormônio que sinaliza lá do cérebro, chamado LH, ele vai sinalizar para o testículo a produzir essa testosterona. E, consequentemente, esse eixo ele fica funcionando durante a vida toda. Mas as células que estão lá produzindo, elas começam a diminuir a sua população. E, consequentemente, vem a deficiência androgênica da idade avançada. Então, isso é antes, falar sobre andropausa, mas aí um tema, um texto, talvez uma palavra muito, por exemplo, que indica a pausa, e não existe uma pausa total, né? Não zera a produção dos hormônios, e sim ela cai, e, na verdade ela oscila como uma onda, então ela vem caindo e oscilando e caindo gradativamente, é como uma onda que vai reduzindo gradativamente. Então, por isso que tem horas que você pode estar com o nível de testosterona mais alto e pode ter dias que você está com o nível de testosterona mais baixo. Aí vai depender muito do fator estresse, fator alimentação, fator quantidade de bebida que você ingere, outros fatores assim, até o excesso do exercício também, né? Hoje ele pode fazer uma redução do nível de hormônios, porque há uma exigência maior e aí você faz um tal chamado overtraining, né? Que seria o excesso de treino. E aí os teus hormônios são consumidos, você fica depletado, porque o fígado também participa do exercício, né? Não só o coração, porque ele tem a fábrica, ele está metabolizando tudo, metabolizando os hormônios, metabolizando alguns outros fatores de recuperação muscular, né? Então, E quais são as principais dúvidas que os pacientes trazem no consultório a respeito da reposição hormonal, da andropausa? Os homens têm muitas dúvidas sobre isso? eles têm muitas dúvidas exatamente sobre essa questão. Ah, mas o meu hormônio ele é baixo, ele está no nível baixo, preciso repor, porque até o parâmetro laboratorial, se você ver, ele tem um leque muito grande. Se você reparar nos resultados laboratórios, eles põem, está normal de 200 até 1000. Parâmetro muito amplo, 200 até 900. Realmente existe homens com 900, existe 800, 600, ótimo, né? Para recuperação muscular, ótimo para libido, também está tudo bem. Isso é um pouco genético, né? E existe homens que já nascem com uma produção menor, com 200, e se eles começam a ficar obesos, sobrepeso, o excesso de bebida, dormir, o sono inadequado, né? Exatamente essa questão de apneia do sono, o sobrepeso, tudo isso vai interferir na produção da testosterona, e isso
essa oscilação ela acontece realmente durante todo o processo de vida. E alguns homens vão precisar fazer reposição hormonal, então. Isso, vamos dizer assim, que a pessoa que já tem uma deficiência já desde a idade, desde os mais jovens, já começa com nível de testosterona mais baixo, e aí muitas vezes elas não conseguem, com essa mudança de hábito, perder peso, essas coisas, e aí eles começam a ter sintomas muito exacerbados, né? Fadiga, perda de sono, insônia, ansiedade exagerada, medo, tem essa sensação de recuperação, a recuperação parece que você perdeu todo o seu vigor, entendeu? Então, isso são sintomas que você te leva a uma deficiência de hormônio, da testosterona. E, consequentemente, o médico ele vai te avaliar, ver se você tem algum fator de risco que impeça uma reposição, porque não é todo mundo que pode fazer uma reposição. Mas também não é todo mundo que precisa, né? Tadeu, como é que são essas conversas entre seus amigos, as suas trocas nas redes sociais? Porque tem muito homem aí tomando testosterona para ficar bonitão, para ficar mais forte. E essa era uma dúvida até em cima do que o doutor estava falando, essas dúvidas que eles levam para o consultório, essa procura sobre saber como está a minha testosterona. Ela vem do lugar de que eu entendo que o meu corpo precisa do nível correto do hormônio, ou ela vem daquele lugar de... Porque o que eu percebo nas redes sociais é que a testosterona ela virou tipo um termo, um selo de masculinidade, né? Então, eu tenho muita testosterona, eu tomo testosterona, eu sou homão. É mais no lugar de se colocar perante a sociedade, perante o outro homem, do que sobre regular o bem-estar. Então, assim, muitas vezes parece que que a gente não está ligando para fadiga, que a gente não está ligando para os efeitos que psicogênicos, que o efeito da desregulação hormonal nos dá. A gente está ligando do quanto aquilo me valida enquanto um homem, me valida enquanto macho, me valida. E eu acho que nas conversas com os caras e nas redes sociais, eu percebo muito esse lugar, né, de assumir a testosterona como um validador da masculinidade, não como uma questão do corpo, de saúde, de que eu preciso estar com ela reguladinha ali, ok, se precisar repor, repõe, se não precisar não repõe, mas de ir atrás da informação correta e não por uma questão social de validação, porque a gente não tá brincando, né, de estar vivo, gente, a gente precisa se cuidar, né, pelo amor de Deus. Porque traz riscos enormes, doutor, correto? Que quem não precisa repor e está tomando quantidades de testosterona tem risco cardiovascular, câncer de próstata, quais são os riscos? Vamos dizer assim, que acho que 50% dos homens que tomam, a maioria não precisa, né? 50%, então é bem alto. Então, esses homens que muitas vezes tomam por questões estéticas, né? Para aumentar a massa muscular, aumentar essa virilidade, né? Toda essa questão aí de potência, tentar ficar com um libido mais exacerbado, mas só que a testosterona tem um preço, né? Quando você toma exogenamente, você aplica ou você intramuscular, ou seja, de outras formas via orais, outros androgênicos que nós chamamos, essas medicações são metabolizadas no fígado, além de causar um impacto, né, a nível hepático, né, ela pode também fazer elevações suprafisiológicas, acima da normalidade, muito acima. E esse excesso do hormônio ele também te causa problema. Justamente ele passa por uma tal da aromatização, todo mundo conhece isso, vai na internet pesquisar, né? A aromatização que ele transforma em estrogênio para dar uma regulada. Então, a testosterona em excesso, ela gera uma aromatização, que é a metabolização da testosterona no fígado, transforma estrogênio e progesterona e, consequentemente, pode te dar até efeito de ginecomastia, que é o aumento das mamas no homem, da glândula mamária no homem. Isso é um fator, né, que acontece. Eu operei disso aí, com 18 anos.
Mas aí talvez foi em consequência de alguma coisa na tua puberdade. Ah, tá. Não foi que você tomou. Não mesmo, não, gente, desculpa. Não, mas quando você citou, lembrei mas fiz com 18. Agora, você citou o cardiovascular, falando do coração de ferro, né, o homem. Essa testosterona em excesso, ela também causa hoje alterações do músculo do coração, não só no músculo esquelético, né, na musculatura do corpo, mas também como o coração, o miocárdio. O miocárdio é um músculo, então aumenta os receptores androgênicos lá, e aí ocorre um aumento da espessura do músculo. Vamos ver, o músculo fica mais grosso, literalmente mais grosso, o septo fica mais grosso, e isso começa a ter alterações no funcionamento do músculo, do coração, que pode acarretar alteração da elasticidade no músculo do coração e, consequentemente, levar a uma insuficiência cardíaca, que é uma coisa, um caos, né, para o homem. A pessoa se toma um androgênico desde os 30 anos de idade, desde os 26 anos de idade, e de repente você chega aos 40, tem que tomar 3 remédios, 4 remédios para o coração. Aí você decide, né, se você quer saúde ou você quer só aquele perfil, né, de embalagem. Então, também temos essa alteração a nível de hipercoagulabilidade. O que é esse hipercoagulabilidade? O sangue fica mais grosso, mais viscoso, com risco de aumentar o infarto. Então, já tive pacientes de 26 anos que usaram coisas e depois se arrependeram porque tiveram infarto, entendeu mesmo? 26 anos, e não era para ter infarto. Muito jovem, então teve que tirar o coágulo, aspirar, naquele exame de cateterismo, né, que a gente chama, e para poder ele se recuperar, e aí a gente tentar tirar isso da cabeça. Esses pacientes mais jovens, a gente tenta restaurar, recuperar essa parte psicológica, porque muitas vezes eles ficam... A testosterona causa uma dependência, então ela causa também um efeito, eu posso tudo, eu posso carregar aquele peso máximo, eu posso fazer de tudo, eu vou para a noite, eu chego, não estou cansado. É maravilhoso, então a pessoa se vicia. Exatamente. Né? E depois, como é que a pessoa fica sem isso? E por isso que é importante a gente também saber filtrar o que a gente consome nas redes sociais. Porque é vendida, muita desinformação, né? Muita desinformação, a pessoa... Real da vida perfeita. Da vida perfeita, o lifestyle, e aí... Exato. Exato, e aí você muitas vezes acredita num vídeo de 1 minuto que o blogueiro marombado fez, de um negócio que ele tá ganhando dinheiro para promover, muitas vezes, que ele nem toma, e aí você acredita que você vai ficar igual ele, porque você, ao invés de você sentar, marcar uma consulta, entender sobre o seu corpo, sobre a sua individualidade. Tem um infarto aos 26, olha o risco. Agora, a deficiência também, como você falou, todos esses parâmetros aí, né, em contrapartida, a deficiência muito baixo, a pessoa se arrasta. Sim. Chegou 65 anos, 66 anos, eu quero continuar fazendo um exercício, mas doutor, eu não consigo nem perder peso, eu só engordo, eu não sei o que eu tenho, estou cansado, eu não durmo mal, tudo. Aí cai queda na hemoglobina, no hematócrito, porque a pessoa gera uma anemia, fragilidade óssea, entendeu? Osteopenia, até osteoporose, aí você vai ver, tá com uma deficiência. De fato... De testosterona. Aí você faz uma reposição e te deixa no nível fisiológico, né? E não supra. Sim. Então, que fique essa mensagem muito importante aqui dessa nossa conversa. Consulte o seu médico, a reposição hormonal, quando bem indicada, muito boa, mas muito delicada, porque o que a gente vê é muita gente usando sem necessidade e adoecendo. Vamos agora, então, para o nosso bate-bola. Respostas curtas e rápidas, retomando os principais assuntos aqui da nossa conversa. Doutor, homens jovens precisam se preocupar com o coração? Sim, precisam. O mais precoce possível. Fazer exercício físico só no final de semana já ajuda ou é mais ruim do que bom? E ajuda, mas não é o suficiente. Então, o ideal é todos os dias. Pelo menos 150 minutos por semana. Tadeu, o seu check-up está em dia? Depende do que a gente define em dia, mas o último foi recente, então estou orgulhoso de mim. Então tá tudo bem, doutor? Recente tá bom. Recente, ele é uma pessoa que pratica exercício.
Cuida da alimentação? Cuida da alimentação, Passei, mãe, passei. né? Passou. Doutor, check-up a partir dos 40 anos é necessário? De quanto em quanto tempo? Sem dúvida. No mínimo, acho que uma vez por ano ele fazer um check-up, né? Se ele se exercita, se ele gosta de praticar uma prática de exercício mais extenuante, ele deve fazer pelo menos uma vez por ano, né? Tanto laboratorial, um teste ergométrico para ver a condição cardiológica e um ecocardiograma para pelo menos um primeiro, um inicial, para ver se tem alguma coisa que ele já nasceu, alguma doença prévia, né? Reposição hormonal ou medicamentos para o coração podem impactar negativamente a vida sexual? Podem. Por isso tem que ser avaliado junto com o seu médico. Muitas vezes, se você já tem alguma coisa crônica, aí você associa, né, vê quais são os medicamentos. Ah, eu já sou hipertenso, já tomo isso. Então, aí você vai avaliar a quantidade, se você pode tomar aquela medicação, né, aquele vasodilatador, para que combine todas as medicações e não gere vamos dizer assim, fatores de risco, outros fatores de risco ou interações medicamentosas. Tadeu, homens e saúde mental. Os homens ainda têm vergonha de falar sobre isso? Tem vergonha, a gente tem que procurar mais, procurar e falar sobre isso não te faz menos homem, não vamos ficar dentro dessas caixinhas aí que não adianta nada e a gente precisa se cuidar para a gente cuidar dos nossos e, enfim. E uma última pergunta para o doutor. Cafeína faz mal para o coração? Não me diz isso, pelo amor de Deus. Não quero ouvir a resposta. Eu também gosto muito do café, entendeu? O café é um psicoestimulante, eu sempre falo. Mas com aquilo, como eu sempre falo, a moderação, você saber usar a quantidade, senão você vai para o nível tóxico, né? Uma vez eu estava, só para ilustrar, estava num congresso, aí um representante me chamou, vem aqui, doutor Marcelo, vem aqui, senta aqui, aqui tenho todos os cafés quase que do mundo todo. Então ele preparou, esse aqui é o café mais forte do mundo. Ele parou, nossa, então tudo bem. Eu tomei, e aí eu sentei na mesma hora, fiquei tontinho, fiquei uns 10 minutos tonto para poder levantar e conseguir sair daí. Forte? Era forte mesmo. Então, provavelmente tinha 10 ou 20 vezes mais do que um café normal. Aí, lógico, acima de 200 miligramas. Então, muito cuidado com o que você toma também. Chá verde, canela, o chocolate, tudo tem cafeína. Os energéticos, então, se você toma um pré-treino, tudo tem cafeína dentro. Então, você tem que somar e não ultrapassar esses 200 miligramas, senão fica nível tóxico. Doutor Marcelo, agora a gente está indo para os minutos finais e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os homens finalmente entenderem que o coração não é de ferro, que precisa ter muita atenção com a saúde cardiovascular. Sem dúvida, Daiane. Os homens eles precisam entender que há necessidade de fazer uma prevenção o mais precoce possível, né? E um cardiologista ou um médico de confiança. Hoje tem o médico de esporte, que eles também há uma procura bem grande também, né? Muitas vezes se exercitam e querem ir no médico do esporte. Tudo bem. E então, por conta desses fatores de risco, a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes, às vezes o pré-diabetes, o sobrepeso. Então, essas doenças são muitas vezes insidiosas, né? E que às vezes não estão muito claras em sintomas ainda. Então, há necessidade de nós fazermos essa prevenção e procurarmos um médico de confiança. Então, mesmo sem sintomas, porque às vezes o homem só vai no médico, igual o Tadeu falou, quando está com dor no peito, nada disso. Essas doenças são silenciosas, não dão sinais, então a gente precisa ir antes, a gente precisa conhecer o coração, prevenir. Isso, a prevenção, sem dúvida, é o que a gente consegue detectar bem antes para poder começarmos a tratar, né? Muitas vezes precoce já, às vezes com uma medicação, às vezes uma medicação antipertensiva, ou às vezes uma medicação para níveis de colesterol, ou tem um pré-diabetes, e a mudança do estilo de vida, né, também. Obrigada, doutor. Tadeu, a sua mensagem. Eu agradeço, adorei o papo, já saí com várias questões, eu vou sair daqui, já medi minha pressão, já vou, né? Foi muito esclarecedor, foi muito legal. E para você, homem, não deixa de se cuidar, você não vai ser menos homem por falar de você, por querer saber como você tá.
isso, na verdade, te mostra mais corajoso, te mostra mais seguro de si. Eu acho que isso que a gente tem que buscar. E é isso. Acho que foi isso. Eu adorei participar. Doutor Marcelo, muito obrigada. Tadeu, muito obrigada. Foi uma alegria ter vocês aqui. Agradeço a companhia de vocês. Não esqueça de se inscrever no canal para você receber um aviso sempre que a gente tiver um episódio novo. Nos acompanhe por esse QR Code nas redes sociais. Você vai ter acesso aos cortes dos episódios e você também pode deixar o seu comentário, mandar a sua sugestão. Muito obrigada e até o próximo.